Forte abraço para vocês no canal Antônio Carlos. No dia 28/4 do mês 4, que é o mês de abril, o mês de Abide, é lembrado nesse dia uma data muito importante aí no calendário do povo judeu, no calendário judaico, que é o dia do Holocausto, né? Então todo dia 28 eles param lá tudo que eles estão fazendo, me parece que é o dia 28, o dia 29, uma coisa assim parecida, em todo mundo, e eles lembram essa data da morte deles aí nos campos de concentrações, né? E aonde ali é contado que morreu ali 6 milhões de judeus. 6 milhões, número 6 sempre está presente aí, 6, né? E não é 6 milhões e 10 mil, 6 milhões e 4 mil judeus, 6 milhões e 150 mil, não, é 6 milhões no prego, correto. Não sei quem foi que fez essa quantia lá, mas foi 6 milhões, né? Então, esse número 6 aí do 66 sempre está presente em alguma coisa, né? Assim como está presente, sabe, em tudo que você imagina, aí na Bíblia evangélica, né? 66 livros. Não vou mais prolongar falando desses 6, não, mas são 6 milhões segundo eles, segundo os judeus que estão em toda parte do mundo, né? Então, toda essa data é parado para lembrar, né? Não há uma comemoração, né? Me desculpem aí. Mas sabemos que morreu algumas pessoas ali mesmo, mas não foi os judeus, né? Os judeus são os que mandam no mundo. E só morreu os judeus, segundo eles, não morreu ninguém da tribo de Zacá, da tribo de Levi, de Rubens, de Dan. Segundo aí a própria escritura, que é uma coisa também blasfemada, são 12, né, as tribos, mais 6 aí, né? 6, né? Uma coisa muito estranha. Então, essa quantia ali, de 6 milhões de pessoas, segundo eles, sempre lembrada, aí no dia 28, no dia 29, né, do 4, que é o mês de abril, o mês de Abide, né, daí dos judeus. E esse ano aconteceu uma coisa muito ali marcante. Teve um discurso aí de alguém muito importante, que agora eu esqueci o nome, onde é que foi esse discurso, né? Mas aonde ele foi pronunciado uma coisa muito, assim, vou dizer, assustadora. Onde foi falado ali que esse holocausto de 6 milhões de judeus, que não é 6 milhões e 1 judeu, 6 milhões e 2 judeus, são 6 milhões no prego, ali, sabe, na risca, 6 milhões, né? E esse acontecimento terrível e drástico não pode ser comparado a nenhum outro acontecimento referindo-se à morte, referindo-se à tortura, ao holocausto, né? E nós sabemos que na Inquisição se matou milhões de pessoas, mortas na fogueira, de todo tipo de tortura. Nas cruzadas morreram milhões de pessoas. E na escravidão dentro das terras verdadeiras, que não é aquela lá, muito mais de 80 milhões de pessoas foram mortas, né, durante 430 anos de escravidão aqui. E esses judeus foram eles que estavam aqui. E não sou eu que estou falando, mas livro de história que comprova isso aí. Livro de história dos próprios sistemas afirma isso aí, que o próprio Vasco da Gama, né, era um judeu, Colombo era um judeu. E não sou eu que estou falando isso. São livros de história dos próprios sistemas. E aonde eles mataram, né? E eles matam até nos dias de hoje. Eles mataram e continuam matando até nos dias de hoje. Porque tudo que você está vendo aí vem da mão dessas pessoas, né? E nunca se fala de outras tribos. Benjamim, só existe o Estado judeu criado em 1948
pelo Oswaldo Aranha, ministro do Getúlio Vargas. Isso é muito sério, né? E que não se pode comparar nenhum acontecimento. E a escravidão? Segundo a estimativa de livros, 80 milhões de pretos, branco, vermelho, amarelo foram exterminados. Cadê as tribos indígenas verdadeiras que foram exterminadas? O que esses jesuítas, que são judeus, né? Eles fizeram aí com a Inquisição, imposta principalmente nas terras do Brasil? Se você pegar os livros de horrores aí do tempo da Inquisição, você fica assustado. Das máquinas de invenções macabras de tortura que eram feitas ali para torturar os seres humanos. E é nessas horas que a gente vê que por trás daqueles seres humanos que estavam torturando aquelas pessoas, estavam ali demônios mesmo, os reptilianos. Verdadeira serpente mesmo, coração de cobra, de serpente mesmo. Não eram seres humanos fazendo aquilo ali. E não se pode comparar isso a nenhum acontecimento. Esse é o maior de todos, a morte de 6 milhões, não é 6 em 1, 6 em 2, não, 6 milhões ali, assim, na risca. Muito estranho, né? Sabemos que morreram essas pessoas mesmo aí, mas não foi 6 milhões, ou foi menos ou foi mais, mas foi pessoas que conheciam a história verdadeira que foram exterminadas, isso já vem de muito tempos atrás. Pessoas que conheciam a história. E até nos dias de hoje eles continuam massacrando essas pessoas. Por isso que eles foram lá, destruíram a Líbia, destruíram o Iraque, destruíram a Síria, destruíram vários países aí, principalmente os árabes, que conhecem a história verdadeira, porque também estavam junto com eles. É o que está acontecendo agora com o homem aí que está no comando da nação, o soldadinho de chumbo, o capitão rebelado. Está se rebelando contra o sistema e está começando a contar. E quando ele falou dessa cor vermelha, que os inimigos do povo brasileiro são os vermelhos, ele estava se referindo exatamente a essas pessoas que ele também faz parte. Antônio Carlos, então por que ele está contando? De vez em quando lá nas escrituras, você vê que algum dos reis ali se levantava contra e rebelava contra o povo. O que está acontecendo com esse moço agora? Você pega a história do rei Josias e fala, não, vamos tirar essa serpente daí, né? Vamos destruir isso, vamos destruir aquilo outro, porque esses deuses são deuses mentirosos. Pessoas, isso que o Antônio Carlos está fazendo aqui agora, no passado pessoas também se levantavam, e muitas pessoas renomadas, pessoas com poder na mão, para duvidar daquilo que ela estava vendo, que estava sendo contado para elas, né? Então isso é muito sério. Eu estava vendo uma passagem que eu já havia falado dela algumas vezes aí, em alguns vídeos, eu errei, e eu tenho essa coragem de chegar a dizer que eu errei, né? Assim como eu cheguei para vocês e disse, olha gente, o nome é tudo mentira, esses nomes aí. O nome de Yarro, de Yahushua, principalmente o nome de Yarro, de Yahushua, todos são mentirosos, né? Mas esses aí que a gente tem levado para vocês também são mentiras, sai fora enquanto é tempo, né? Inclusive o nome Yahushua, né? Ele também é um nome feito aí pelo sistema, mas os 5 sons estão ali. Os 5 sons estão ali, são pistas, são caminhos que nos levam às veredas antigas. E isso está escrito nas escrituras. Se algumas verdades estão lá, a verdade é essa, olha, bem-aventurados, pequenos, a quem tu revelaste isso, tu revelaste aos grandes, os entendidos, né? Mas aos pequeninos que desconfiaram e colocaram o pé atrás do sistema, e opa, esse nome está errado, e realmente está errado, né? É por isso que os apóstolos de João é malhado aí pelos judaizados, pelos evangélicos, pelos católicos, né? Mais pelos evangélicos, porque está dizendo ali que o nosso Pai é inominável, porque ninguém viu antes dele para dar para ele o nome. Mas nós sabemos que esse nome está na raiz da fala humana, que a imagem e semelhança dele, que foi vista ali, né? Na sombra da luz. Somos uma imagem dele, somos uma sombra, uma semelhança dele, né? Feita aí por esses construtores aí de templos, que está por trás dos construtores de templos, que são os demônios. E nós confiamos nisso aí. Mas essa passagem que eu falei para vocês, que eu disse até que ela já tinha acontecido, mas ela não aconteceu, está para acontecer ainda, está acontecendo agora, exatamente agora, dentro do calendário dos judeus, porque eles sabem do que a história está acontecendo. Os judeus, que eu estou falando, não são só os lá de Jerusalém, mas os daqui também. E esses são os verdadeiros, são os maiores daqueles lá. Tanto é que aquilo sai daqui.
A construção daquela lá sai daqui, parte do Brasil, né? Então esses que estão aqui no poder são maiores do que aqueles lá, tá? É só você pegar a fala dos ministros que estão falando agora aí. O Brasil, ele é a segurança mundial, tanto de alimento quanto de outros recursos naturais. E ontem foi falado que o Brasil, ele vai sustentar, já sustenta, né? E vai se firmar mais ainda 90% da população mundial. Falando de nós aí que o bicho vai pegar, né? Então, que passagem é essa que eu estou me referindo aqui agora? A passagem do livro de Apocalipse 6. Esses números, tudo são números aí, né, diabólicos. Esses números que a gente achava que era uma coisa para nos ajudar, né? E isso é a cartilha dos judeus da ONU? São, claro que são. Mas vamos falar um pouquinho dela. O cavalo branco, que tinha um arco, e ele saiu vitorioso para vencer, e ele venceu. A gente vê isso em todas as versões de todas as Bíblias, né? Cada um conta uma versão diferente para que você não entenda mesmo. Esse cavalo branco, ele é o Deus do sistema. O Deus do sistema. Que é dito aí nos tempos de pedra, quem poderá batalhar, quem poderá vencer essa besta que a chaga mortal reviveu, né? Eu fico impressionado que os evangélicos falam essa passagem o tempo todo, se toca, né? Que se tem adorado algo que ressuscitou, algo que reviveu novamente, que recebeu uma chaga mortal na cruz, né? Eles meteram o pau aí nas escolas de samba, porque levaram o cavalo amarelo para a avenida, né? Levaram o Exum para a avenida, inclusive a Grande Rio foi campeã aqui no Rio de Janeiro, porque não podia ter feito aquilo, porque gente, eu fico impressionado como esses caras são loucos, né? A palavra Exum é a versão do próprio Jesus, do Jesus Jesus Cristo, né? Do Jesus, Cristo é um sistema, né? Só que é uma versão da mitologia hebraica, dos pretos. Ali esse Jesus está preto, é de cor negra, cor preta, né? E ele carrega um tridente, que é a mesma cruz investida aqui, ó. Não gosto de mostrar esse símbolo só para vocês entenderem, né? Se você abrir aquele tridente, é a cruz. E lá na versão grega, romana, ele está branco, de olhos azuis. É a mesma figura, é uma coisa só. O Exum e o Jesus. É uma coisinha, uma mesma coisinha, a mesma coisa, não muda nada. Uma é a versão hebraica, a versão preta, negra, né? A outra é a versão branca dos gregos romanos. Então, esse cavalo branco é ele. O grande vencedor, o grande general de batalha, o grande general de guerra que é cantado e falado. O que fez muitos prodígios, está escrito lá. Que faz milagre. O vencedor de tudo. Ele é tido como um grande vencedor. O que é pregado nos tempos de pedra? Nós pedimos, ó Deus, Senhor, no teu nome, né? No nome de Jesus. Então esse é o grande vencedor. Você vê que existem duas bestas aí. Uma dá o poder para a outra. O cavalo vermelho, olha a cor vermelha aí. A esse cavalo vermelho foi dado para ele a espada. E esse cavalo vermelho, essa figura vermelha, e quando se fala também dessas cores aí, algum lugar está esverdeado, não, outro cavalo lá, né? Isso tudo são cores de bandeira, tá? O vermelho é a bandeira, a principal bandeira, a bandeira inglesa, a bandeira grega, a bandeira romana, ou disfarçado de Inglaterra, disfarçado de Estados Unidos. Então todas as cores, você chega numa igreja evangélica, há um tapete vermelho, você chega na igreja católica, há um tapete vermelho, dentro de uma mesquita, há um tapete vermelho, tudo é o vermelho. E esse vermelho estava nas bandeiras que entraram aqui no Brasil, a cruz estampada no vermelho, que é o próprio São Jorge, naquela versão lá, o padroeiro da Inglaterra, né? O São Patrício. Cara, isso é muito sério, isso é seríssimo mesmo, né? Então você vê que há uma coisa com a outra, esses quatro reinos aí, Inglaterra, Irlanda, qual o outro lá, País de Gales, Escócia, são os mesmos, é a Europa toda. Tanto é que está o Atlântico Norte, o Tratado Atlântico, que inclusive está a Rússia no meio.
Europa, mais os irmãos americanos, os Estados Unidos, que é uma coisa só, a América do Norte. Então essa é a bandeira do Norte, a bandeira desses países, né? Que tem como companheiro o Brasil, Jerusalém, o Ersholaim, fala o que você queira falar aí, né? Tantas pessoas defendendo esse sistema aí. A África do Sul, a Índia e a China, que a sua bandeira também é vermelha. E quando falamos desses países, nós estamos falando da elite, que não é da manada, do rebanho, do gado, que nossos irmãos também, tá? E aí esse cavalo vermelho foi dado para ele um poder para que ele matasse com fome, matasse com peste, com pestilência, com fogo, uma quarta parte dos homens da terra e tirasse a paz desses homens da terra. E isso está acontecendo exatamente agora. Isso está acontecendo agora, nesse momento agora. Está acontecendo agora, nesse momento. Vem acontecendo já de muito tempo, mas agora isso está se intensificando muito mais ainda. É só você olhar o que a mídia tem mostrado. Ou mostrou. Nós fomos aí e passamos aí, eu não passei, e creio que você também não passou, mas muitos passaram, por um experimento, por um protótipo, por uma cartilha, como se estivéssemos numa sala de aula, para ver como é que nós íamos nos comportar, ou como a humanidade, o rebanho, a manada, se comporta. É por isso que é chamado de ovelha aí nos tempos de pé de ovelha, as pessoas. E nem se toca, né? Quando chegasse para valer o sistema de restrição humana que eles querem mesmo fazer para valer, porque tudo que você está vendo aí é só um beabá, é um primário do que está para acontecer. O que está acontecendo aí é só um experimento, um protótipo daquilo que está por vir. Aí não estamos sendo vigiados por robôs, mas sabemos que eles já existem, estão aí, prontos para ser entregados na humanidade. Os drones armados vão ser usados contra a humanidade. A cidade de Xangai, a cidade de Pequim, na China, estão passando por um experimento e tudo começa por lá. Até do que aqui eles chamam de descobrimento, primeiro eles vão na China, vão na Índia, depois vêm para cá. E sabe-se lá o que eles foram fazer lá? Quem, Antônio Carlos? As pessoas que nós conhecemos por inglês e francês, mas que sabemos que são os judeus. E agora tem pessoas falando do protocolo do sábado de Sião, agora o livro tem valor, não tinha antigamente, né? Então na até fala o nome de Jesus, agora o nome de Cristo, né? Já estão, porque o nome também não é esse, né? Quem entra no caso? Canais que estão, né, se tocando aí. Vamos parar de falar esse nome, que esse anticristo vem do sistema, não tem guarda de falar mal do judeu. Gente, vou falar uma coisa para você aqui. Todas as pessoas que vão numa televisão, que vão no rádio, dá entrevista falando de nomes, chuta, sabe, pode chutar que é mentira, é engano. Toda a mídia, esse canal que nós estamos vendo agora, que é um canal que nós estamos nele por alguns tempos, aí vai ser tirado de nós aí. Está debaixo do sistema desses camaradas. Esses vídeos só cheguei porque quer chegar, porque ainda não incomodou o sistema. Mas vai começar a incomodar o sistema, está incomodando o sistema já. Já começou a incomodar o sistema, sabe, devagar. Porque nós que somos os rebeldes, nós que somos os doentes. Vão nos culpar daqui uns dias de traidor da pátria, de conspiradores. E foi falado pelo ministro essa semana aí. Todos aqueles que falam a verdade, ele está falando deles, puxando a sardinha para a latinha deles lá. Se referindo ao Daniel Silveira, tá, com a tornozeleira eletrônica aqui no Rio de Janeiro, né? Porque isso não é liberdade de expressão. Mas tudo aquilo é dentro do sistema. Porque quem fala a verdade é nós que estamos falando a verdade. Brigando contra esse sistema esmagador. Existe nas mãos desse sistema uma máquina esmagadora. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então esse cavalo vermelho, esse sistema
Isso tudo são cores de bandeira que vai, sabe, vai dominar, tá? O mundo. Bandeiras que vão dominar o mundo, cores que vão dominar o mundo. Vocês podem acreditar no que eu estou falando, tudo tem uma bandeira. E essa bandeira, ela vem lá dos judeus da ONU. E o próprio Angélica quem disse aí, olha, o Senhor é a nossa bandeira. Eles tinham uma bandeira ali, né? Não sei que cor que é. Assim como a OMS tem uma bandeira, a OMS tem uma bandeira, a OTAN tem, a ONU tem, o Vaticano tem, sabe, o Brasil tem uma bandeira. Todas as organizações mundiais têm uma bandeira. Existe uma bandeira. Todos têm uma bandeira. A bandeira das pessoas que entraram aqui era vermelha. E ela tinha uma cruz. Ela tinha uma estrela de 6 pontas, de 5 pontas. A estrela de 5 pontas. É uma bandeira. Tudo fazendo simbologia a esses poderes invisíveis que mandam nos poderes físicos, né? Que são os pés de barro. Filho da serpente. Então, o cavalo preto, a ele foi dada uma balança e foi dita para ele que uma medida de trigo por um dinheiro, né? E 3 medidas de cevada por 3 dinheiros, né? Isso está acontecendo agora. Agora em 2022 está acontecendo isso. O mundo está capengando. Existe dinheiro, muito dinheiro existe. Existe emprego. Antônio Carlos, existe emprego? Existe emprego. Eu tenho aqui os jornais aqui para mostrar para vocês, mas o Rio de Janeiro abriu sei quantas vagas de emprego, né? Foi dito essa semana que na Alemanha, que é um dos países mais ricos do mundo, primeiro da União Europeia, que também tem uma bandeira, União Europeia, eles têm o dinheiro, mas eles não têm lá o óleo de girassol, que é o óleo predileto dos alemães. Assim como na irmã França, na Inglaterra, no Reino Unido, né? Os norte-americanos nunca conviveram com uma crise tão drástica, né, em 50 anos, porque tem dólar, mas não tem o que eles querem comprar, porque há um racionamento de comida e isso vai acontecer. E é por isso que o dinheiro físico vai acabar. Vai ser em crédito de carbono, né? E esses créditos de carbono vai ter que estar em você. Você vai ser o QR Code humano. Assim como a imagem desse Deus vai falar, através da tecnologia, você também vai ser essa tecnologia, vai estar na pessoa. Então não vai ter como o Antônio Carlos comprar. Não vai ter como você comprar. A Ana Maria comprar. A Fernanda. A Luciele. O Antônio Carlos. E tantos outros aí que criam aquilo que a gente está falando. Mas não só de pão vive o homem, né? E nem de água vive. Se existe uma coisa verdadeira nas escrituras que eles deixaram, tem que deixar. A verdade tem que estar ali junto com a mentira. Senão a mentira não tem valor. Esses nomes só têm valor por causa do nome verdadeiro que foi esquecido, que foi ocultado, que foi destruído. É por isso que esses nomes têm valor. Assim como o ouro, o diamante tem valor. O consumismo, né? Você tem que se vestir, tem que comer, tem que andar bonito, né? Tem que ir no salão fazer o seu cabelo, a mulher, né? Enfim, tudo isso tem valor por causa desse dinheiro que está aí. Que é a mola mestre do sistema religioso, do sistema político, que escraviza a humanidade. Entendeu? Então isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Então, é por isso que uma forma de exterminar aí com dinheiro. Como é que era a forma dessas pessoas colocar um chip na pessoa? Fazer da pessoa um chip humano, ou dizer assim, né? Vai saber que vai ser chipado na testa, na mão, ou talvez em outro lugar, que é só uma forma de nos enganar mais também. Criando essa pandemia, doença, cara. Tira da paz das pessoas com essa história pandêmica aí.
com essa história, sabe, mentirosa. E outra coisa, e você vê que agora nós somos negacionistas. E a mesma frase que é dita nos tempos de pedra: você não pode negar a Cristo. Ir para todo mundo e pegar e contar essa mentira, e todo aquele que crê será salvo, quem não crê está condenado. Essas pessoas são eu e você, que não cremos no sistema. Não nos curvamos para o sistema, não nos curvamos para nenhum nome. Sabemos que o nome vai ser revelado. Sabemos que ele contém o som de I, de E, de O, de U, de A, mas esse nome I, E, O, U, A são sons. O nome vai ser falado um dia para nós, no dia da calamidade mesmo. Que vamos ser provados aí, sabe, no fogo mesmo. No fogo do sistema. Se prepara. O sistema vai nos cercar. É por isso que foi falado lá pelo nosso Pai. O verdadeiro, que está escrito no livro de Apocalipse 6:10. O verdadeiro. Ah, então existe outro. Que alguém disse: olha, até quando tu que é o verdadeiro? Vai acontecer isso com esses lá. Vai deixar que isso aconteça lá com o Antônio Carlos, com o fulano, com o Beltrano, com o Ciclano, com o Lacrano, crendo. É porque tudo tem que ser, sabe, em culto, em silêncio. Olha como é que eles ensinam a orar, né? Tudo em silêncio. A comunicar em silêncio. Não precisamos estar falando, gritando, expondo nosso problema para os demônios, para o padre, para o pastor, para o bispo. Por trás dessas pessoas existe um demônio. É por isso que os milagres acontecem na sua família. O seu casamento é restaurado, seu filho é curado do câncer, das drogas. Porque você conta e o demônio apodera da sua fraqueza, e os milagres acontecem e ele é glorificado o tempo todo. E você não consegue fazer com que essas pessoas crê naquilo que você está falando, que você é o mentiroso, você que é o enganador. Porque ela viu acontecer na família dela um milagre. E está escrito no livro de Apocalipse que ele ia fazer milagres e prodígios tão grandes que ia enganar a terra, que a terra seja seduzida por ele. E que ele tinha morrido e ressuscitado, recebeu uma chaga mortal e reviveu. Viu como é que é difícil você convencer o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, o seu amigo, de que você está certo e que ele está errado? Você não vai convencer nunca. Você não vai convencer nunca. Mas muitos estão se tocando agora. Então, e tudo vai acontecer aqui. Você quer ver uma passagem na Escritura que fala disso aí? Jerusalém, os seus inimigos virão até ti, e vão se curvar diante de ti, e tu vais sustentar os seus inimigos, e ele saberá que eu sou seu Deus. Olha o Satanás falando aí que esses caras lá, os que entraram aqui, é preciso ter inteligência. Inteligência é ferramenta, tá, gente? Inteligência é uma ferramenta que o Criador verdadeiro nos deu para todas as pessoas usar. Dias virão em que eles agarrarão nos seus vestidos e vão perguntar: quem é esse seu Deus? Ah, nos fala sobre ele. E eles virão até ti e vão saciar, vão comer, sabe, dos seus deleites aqui no Brasil. Aonde que houve uma inquisição, onde que houve escravidão, onde que houve aí uma cruzada, principalmente a escravidão de pretos, branco, amarelo, vermelho, não foi só preto não. Aqui nessas terras, 480 anos, isso está no livro de Ezequiel, que é uma cartilha dos senhores do mundo. O livro de Zacarias fala disso, vamos falar disso no caso, Zacarias, o livro de Isaías, de Jeremias. Virão a ti, Jerusalém, virão a ti, Brasil. Dias virão em que o Brasil vai sustentar 90% da população da Terra. E os 10%? Os 10% são os rebeldes, que não crê no sistema. Eu e você. 10% de alguns milhões, porque o resto vai tudo morrer, né? E está começando já a morrer pessoas, né? O cavalo amarelo, que tinha por nome morte, o inferno acompanhava. Em versões Bíblia de Ave Maria, Bíblia Internacional,
Os mortos o acompanhavam. Os mortos acompanham a morte. E foi dado poder para matar também, sabe, uma parte muito grande dos homens da terra, com peste, com todo tipo de coisas que você imaginasse. Esse cavalo amarelo foi levado também para a avenida, aqui no Rio de Janeiro. Os evangélicos, ó, mas estamos no fim do mundo, só Jesus. Mal sabem eles que o que assentava sobre o cavalo amarelo é o próprio Jesus, a morte. A morte que foi anunciada e falada por... Gente, para de falar esse nome de Paulo. Esse foi um dos piores seres humanos que existiu na Terra. Passagem que existe ali que fala de salvação, que fala de verdade, não foi falada por ele. Não foi falada por ele. Quem fala, por isso que ele briga com algumas pessoas ali. Porque é isso que eu estou falando aqui agora, para você, já vem sendo falado há muito tempo. Pessoas morreram, sabe, na fogueira por causa dessa dúvida. Pessoas que se levantaram contra a ciência, contra a religião, se levantaram contra a política, contra o dinheiro, contra a república. Foram chamados de negacionistas, foram chamados, sabe, de conspiradores, de traidores e mortos, torturados. Por quem, torturado? Pelos jesuítas, os fundadores da Igreja de Jesus aqui nas terras de Jerusalém, a saber, os próprios judeus da ONU e os próprios pretos que venderam para o sistema. É por isso que estão tantos pretos aí ricos fazendo samba, falando desse sistema mentiroso aí. Estão me entendendo? Estamos vivendo isso agora. Agora. Estamos vivendo isso agora. Agora. Eu tenho uma amiga, né? Eu ia falar tinha, porque tanto mundo fala com ela, mas amigo é para sempre, né? Amigos para sempre é que nós iremos ser. A Renata Tavares, ela sempre falava desse terremoto, né? Ela agora está viajando pelo país aí. Com o marido dela tem uma carreta, né? A melhor coisa do mundo é viajar. E esse grande terremoto está para acontecer, ele vai acontecer. Sabe quando as escrituras diz que a Babilônia foi queimada por fogo, e os mercadores da terra viram ela queimando, e nós achávamos que era a religião, o sistema financeiro, o sistema político da junto, a Europa vai se queimar no fogo. Aqueles mísseis nucleares, aquelas bombas bacteriológicas, né? As armas químicas, as armas de destruição em massa, sabe, que é armazenada em Moscou, pela Rússia, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, como a França, a Inglaterra, o próprio Israel, eles vão se matar. Vão ser usados um contra o outro. E só vai restar África e América Latina. Tem uns irmãos que moram na Europa amados, né? Fernanda, a Sara, a Tereza não fala mais comigo, mas a gente considera como um grande amigo, uma grande irmã, né? Outro dia eu falei para a Fernanda, vem para o Brasil. São irmãos verdadeiros. E muitos vão vir para cá. E muitos vão vir para cá, né? O resto vai vir mesmo. Então todo aquele povo lá vai vir para cá. E eles não são. A própria China, já tem muitos chineses aqui, né? Japoneses. Alguns irmãos asiáticos, né? E esses países vão, sabe, sucumbir. Os seus mananciais de água, sabe, as suas terras vão ficar danificadas, vão ficar contaminadas por radiação, por todo tipo de veneno químico, né? Bactéria, vírus, né? Daquilo que eles inventaram a mão dos demônios, para eles virem aqui para as terras de Jerusalém. Mas não pense que eles vão chegar aqui se curvando, pedindo esmola, não. É muito pelo contrário. Eles vão chegar porque eles já estão aqui. E aonde eles estão, Antônio Carlos? Em Brasília, no Palácio Guanabara,
no Palácio dos Bandeirantes, Guanabara aqui no Rio, Bandeirantes de São Paulo, no Palácio da sua cidade, principalmente no Palácio da Alvorada, no Congresso, Supremo Tribunal, em Brasília. No centro de Jerusalém, onde estava a Árvore da Morte. Eu estou afirmando isso para você agora aqui. Você pode provar isso no carro, eu não posso. Mas eu tenho a certeza, aqui dentro da minha mente, que o Juscelino Kubitschek, guiado por demônio e por tantos dos irmãos Vilas Boas, todos esses judeus, eu não parti daqui para lá à toa não, no meio do mato, né? Você viu o filme mostrado aí? E foram lá, no meio do cerrado, no centro-oeste do Brasil, levantar ali uma capital feminina com o nome de Brasília. Brasília e Brasil. Sério isso aí. Não tem medo de ninguém me prender, pode fazer o que quiser comigo. Eu não estou nem aí. Estão me entendendo? Porque foram eles que criaram tudo isso aí. E quando você pega a história de tudo o que aconteceu, o Brasil está no meio. A França atacou lá a Rússia na Primeira Guerra. Aí, os portugueses vêm para cá correndo, escoltados por uma nave inglesa. Perdão, todas as pessoas perguntam sobre nave aí, a respeito dessas naves aí. Eu falei nave. Das nau inglesa, dos navios ingleses, né? Vieram cá para o Brasil, a família imperial. Mas quando chegaram no Brasil, tinha um castelo, aqui no Rio de Janeiro, o Paço de São Cristóvão, esperando por eles. Foi dado por Elias Turco, né? Um escravagista. E passam uns anos depois, Portugal se torna tão forte que expulsa a Inglaterra e a França. Vai contar essa para os porcos, né? Nem para os bois vai te dar coice na cara e te chifrada. Os porcos gostam de dormir lá no chiqueiro, né? Conta isso para eles. Você pega Portugal, o país mais fraco da Federação Europeia, mais pobre, né? Como é que você vem escoltado por umas pessoas que você tem medo de vir? Ah, só vou se alguém me levar, não se leva lá. Vai lá roubar os ouros para nós lá. E depois você se torna tão forte que vence. Gente, quando é que Portugal pode vencer a Inglaterra numa guerra? Ou a França? Diz para mim. Me diz para mim. Usa a sua ferramenta de inteligência, que é a mente. Pensamento. Nunca. Se que a Segunda Guerra, né? Aí a Inglaterra força os americanos a estar na guerra, que são os mesmos, né? E pá, pá, bombardeio de lá, bombardeio de cá. Se cria o Estado de Judeus, quem dá o alvará, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Olha o Brasil aí. E quando você pega a história, mas estava aqui no Brasil e foi lá criar Nova York, criar Washington. Aí se criaram agora, né, nos últimos anos agora, nos nossos tempos, a pandemia. Aí o homem está no poder, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, só um teatrozinho, né? E o Laí está me esquecendo, e todos os anos, Amazônia, 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 o Brasil, as águas, blá blá blá, blá blá blá. Aí tem a Amazônia no Equador, na Colômbia, no Peru, na Venezuela, na Bolívia, nas Guianas Francesas, no Suriname. Esqueci algum país? Deve ter esquecido, né? São muitos. Só fala do Brasil. E por que no meio de todos esses países só existe um que falava língua portuguesa? O Brasil. Estranho, né? Você vê que agora nunca aconteceu isso no Brasil, né? Uma discriminação que está acontecendo agora aí, viu, no futebol? Aonde vai, nós somos os monos, né? Os macaco. Isso não só acontecia na Europa. Agora está acontecendo agora aqui no Brasil. O tanto você vê que o Brasil é odiado aí por esses europeus. Estranho, né?
Então são acontecimentos que estão acontecendo agora. E a gente, usando mais uma vez a nossa inteligência, a inteligência é uma arma, tá? Uma arma que foi dada para nós. E você precisa desconfiar de tudo. É por essa razão que nos tempos de pedra é dito: olha, não duvida. Você não pode duvidar. Você não pode duvidar. E agora o capitão rebelde, eu ia falar dele, vou falar novamente, o capitão rebelde, né, se rebelou contra o sistema, está começando a falar coisas aí que o Trump te falou no passado. Uma vez o Lula quis falar, né? Mas tudo são do sistema, tá? Não estou duvidando ninguém não. São todos do sistema. Devemos muito a esse povo preto. Aos indígenas. Aí ele teve que parar de falar, né? E agora esse capitão rebelde, ele começou a falar coisas aí que... E tem até o movimento ele não. Porque senão ele vai contar coisas antes da hora e não pode. Né? Mas o Antônio Carlos conta. O Antônio Carlos conta, o Antônio Carlos crê que existe um nome que será revelado para nós. Esse nome tem 5 sons. E está na raiz da fala humana. Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês aí no canal, tá? Gente, as pessoas têm me perguntado a respeito de canais que eu não tenho visto mais, sobre nave, né? Essas naves que é falado aí. Ezequiel viu uma nave lá, né? Ele ficou até com medo da coisa que ele viu lá, né? Então tudo é desse Deus desse século, tá? Todas essas coisas são deles. Esqueça a coisa de extraterrestre. Isso é só um apelido que deu aí pros demônios, tá? OVNI, tudo é apelido. Agora você está começando a ver que eles existem mesmo, né? E eles são quem comanda aí os reptilianos, né? Que são as pessoas que mandam no mundo, e muitas dessas pessoas são judeus da ONU. Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês no canal aí, tá? É por isso que é dito que a grande mentira ia sair de Jerusalém. E um dia o nosso pai, os 5 sons, é o nome de Yahweh, disse: olha, vós sois filho do pai da mentira. Entendeu agora? Usa a arma de inteligência aí, tá? A sua arma que é a inteligência. Valeu, um abraço. Até um próximo vídeo aí.